abençoadas e abençoados, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito importante da Bíblia, uma mulher que nos traz lições importantíssimas, uma mulher que nos traz exemplo de como nós devemos manter a nossa fé na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Ana. E para compartilhar essa palavra com vocês, eu quero deixar aqui essa passagem linda que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 19, que diz: E este tinha duas mulheres, que era, no caso, Eucana. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tinha tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que ele teve a de pôr embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tomei tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Que linda essa passagem, né? Aqui nós vemos um exemplo de determinação, um exemplo de fé, um exemplo de persistência, um exemplo de uma mulher que não se rendeu às críticas, que não se rendeu aos insultos de outra mulher, que era Penina. Quantas vezes nós temos uma Penina, no nosso caminho? Alguém que sempre tenta nos tirar
da presença, alguém que sempre está nos criticando. Aqui, Eucana, ele tinha duas esposas, que era Ana e Penina. Penina já tinha dado filhos a Eucana, porém Ana era estéril. Então, por isso, Penina se sentia no direito de sempre estar importunando, sempre estar implicando com Ana por conta disso. Alguém que estava dentro da mesma casa poderia ser ali uma amiga para Ana, porém era ao contrário. Era uma mulher completamente implicante, uma mulher que ficava afrontando Ana e a deixava triste. Mas que lições que nós podemos tirar da vida de Ana? Ana, aqui como nós vimos, o marido de Ana, ele sempre dava ali porções para Penina e para os seus filhos. Mas porém, para Ana, ele dava uma parte excelente. Por mais que Ana não tivesse filhos, eu acredito que Ana era uma excelente esposa. Eu acredito que Ana era uma mulher amorosa. Só pelo exemplo, pelo fato de Ana não revidar os insultos de Penina, nós já vemos aqui um grande exemplo de uma mulher que se calava diante as aflições, diante dos julgamentos, diante das críticas. Ela teve sabedoria de lidar com essa situação. Porém, Ana sempre, quando o Eucana ia dar, ele sempre dava a parte excelente para ela. Então, o que nós podemos ver? Que Ana, ela tinha suas qualidades como esposa, como mulher. Então, irmãos, Ana, ela não escondeu a dor que ela sentia por ser estéril. Ela foi em busca de quem podia resolver o seu problema. Ana foi em busca, Ana foi ao templo, Ana foi orar, Ana foi se entregar, se derramar, se prostrar diante da presença do único Deus, daquele que poderia resolver a sua situação. Brigar, questionar, não iria resolver nada entre ela e Penina. Talvez o que Ana queria era evitar problemas com seu esposo, era evitar desavenças dentro da sua casa, era evitar conflitos, e por isso Ana se calava. Mas Ana foi muito sábia, porque ela foi no lugar certo. Ana procurou o lugar certo. Ana procurou o lugar aonde ela encontrou a solução. Então nós vemos aqui que Ana vai ao templo, Ana se derrama diante da presença do Senhor. Tanto é que o profeta achou que Ana estava embriagada, talvez porque ele não tivesse o costume de ver uma mulher se derramar assim, na presença do Senhor. Então ele achou que Ana estava embriagada. Então nesse dia eu quero dizer para você: não se renda às afrontas, não se renda às acusações, não se renda às críticas, não se renda, se cale, busque somente aquele que pode solucionar o seu problema, vá de encontro somente àquele que pode resolver para você a situação na qual você está passando. Ana, ela foi perseverante em oração. Ana, ela levou a sua tristeza, a sua angústia para o Senhor. Ela levou para aquele que era o único solucionador do seu problema, aquele que era o único que poderia trazer alegria para o seu coração. Ana foi perseverante. Ana foi uma mulher de fé, aonde ela acreditou, ela depositou, ela foi em busca na oração pela solução, e ela teve fé que aconteceria. Nós vimos aqui que Eli a abençoou. Ela orou e Eli a abençoou. Quando ela se abriu para Eli e disse que a alma dela estava angustiada, Eli a abençoou e ela foi abençoada. Depois de orar, Ana seguiu seu caminho, seu semblante já era outro, e Ana comeu. Anteriormente nós vimos aqui falando que Ana não comia. Então, e o seu rosto, vivia entristecido. A tristeza estava no seu semblante. Eu tenho experiência própria
de que quando eu me coloco na oração, eu posso estar angustiada do jeito que for, é uma terapia. Quando eu vou orar, eu saio da oração completamente transformada, completamente mudada e moldada. O meu coração se alegra no Senhor, o meu rosto muda quando eu entro na oração, quando eu me derramo diante da presença do Senhor. Quantas vezes nós passamos por situações que nos deixam tristes, que nos deixam com vontade de revidar, com vontade de responder às pessoas, com vontade de falar as coisas, as afrontas vêm, as pessoas nos criticam e nos dá vontade de responder à altura para aquela pessoa. Mas nós usamos a sabedoria, a mansidão e nós não deixamos aquilo ultrapassar. Nós vamos aos pés daquele que pode trazer o alívio para o nosso coração e fazer justiça em nosso nome. Então, nesse dia, eu quero deixar para você uma reflexão. A oração, ela nos fortalece. Na oração, nós somos completamente transformados. Quando entramos diante de Deus tristes, depressivos, nós saímos alegres e fortalecidos. Ana, ela foi diante da presença do Senhor completamente angustiada. O seu rosto estava demonstrando tristeza, o seu coração angustiado, a sua alma angustiada. Mas quando Ana se derramou diante da presença do Senhor, quando Ana se entregou diante da presença do Senhor, Ana saiu dali com um semblante, a própria palavra do Senhor nos diz, Ana saiu dali com um semblante alegre. Ana comeu. Então, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nosso semblante fica alegre. A nossa vida muda completamente. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós acreditamos, quando nós dizemos, papai, está nas tuas mãos, eu creio, eu acredito. O Senhor vem e Ele restaura o nosso coração, Ele traz alegria para o nosso ser. Então, nesse dia, eu te convido, vá para os pés do Senhor, assim como Ana. Vá para os pés do Senhor e se derrame diante da presença dEle e conte para Ele coisas que só você sabe, coisas que passam dentro do seu coração, coisas que você precisa se derramar na presença do Senhor. Coisas que só você e o Senhor sabe, angústias, medos que só você sabe que você carrega. Busque a presença do Senhor. Se prostre perante a presença do Senhor. Ana, depois que ela orou, depois que ela desabafou, depois que ela falou o que ela sentia para o Senhor, Ana, ela saiu com seu semblante alegre e Ana adorou ao Senhor, como diz aqui no versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram em sua casa. Então, nesse dia eu te convido, busque a presença do Senhor, ore, confie no Senhor, não ceda às afrontas, não ceda às críticas, não ceda às provocações, assim como Penina provocava Ana, assim como Penina implicava com Ana, Ana teve sabedoria de lidar com essa situação e Ana, ela foi prudente até o dia da sua bênção. Tanto é que a bênção de Ana foi tão grande, como vai nos dizer aqui nos próximos capítulos, que Samuel, Deus permitiu a gravidez de Ana e Samuel foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Então precisamos nós buscar ao Senhor pelas nossas bênçãos, buscar o Senhor pela nossa casa, buscar o Senhor por aquilo que precisamos, aquilo que queremos, deixar nos cuidados do Senhor. Ana orou por um filho, o Senhor lhe deu um profeta. O Senhor deu um profeta. Ana, ela intercedeu pelo seu filho e olha a geração dessa mulher. Então, nesse dia, eu te convido, busque, vá diante do Senhor,
Entrega tudo o que está te angustiando, o que está te entristecendo. E depois você vai sair de lá com o seu semblante completamente mudado. É uma terapia quando nós lemos a palavra, quando nós dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor. Vem como um bálsamo sobre nós. E neste dia, busque a presença do Senhor. Adore ao Senhor com todo o seu ser. Adore ao Senhor. Busque a face dEle. Louve o nome dEle. Coloque louvores dentro da sua casa e comece a adorar ao Senhor. Faça do seu lar um altar de adoração. Faça da pia, quando você estiver lavando vasilha, um altar de adoração. Faça do seu fogão, quando você estiver cozinhando para sua família, um altar de adoração. Quando você estiver limpando a casa, faça da sua casa um altar de adoração. Não espere estar na casa do Senhor para poder orar, porque nós podemos orar onde nós estivermos. Nós precisamos sim congregar, estar na casa do Senhor, mas nós também precisamos, aonde estivermos, fazermos a diferença. Aonde estivermos, dobrar nossos joelhos e clamar. Tudo que estivermos fazendo, limpando a casa, fazendo comida, lavando a louça, orando, fazendo daquele lugar um altar de adoração. Então, nesse dia, faça da sua casa um altar de adoração, um altar de louvor ao Senhor, um altar de oração, um altar diante da presença do Senhor. Faça o seu quarto de guerra. Interceda pela sua casa, interceda pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu trabalho. Interceda pela sua vida, em nome de Jesus. Que se você chegou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fiquem com Deus.